Nessa aula 3, eu vou tratar dos custos indiretos e como eles vão ser tratados de forma no rateio e departamentalização. Então, falar de custos indiretos, o rateio e a departamentalização foi um dos métodos adotados pela contabilidade de custo tradicional para tratar os custos indiretos de fabricação. E aí é importante a gente entender, primeiramente, o esquema básico da contabilidade de custos. Então, como é esse esquema básico? A gente tem aqui os custos, e esses custos, inicialmente, eles são divididos em custos indiretos e custos diretos. E aí, como é esse esquema? Os custos indiretos, eles vão passar por um processo de rateio para ser apropriado a cada produto. Então, imaginando que a empresa produz dois tipos de produtos, produto A e produto B, então, os custos indiretos eles são alocados aos produtos por meio de um rateio. Os custos diretos já são alocados de forma direta aos produtos. E esses produtos finalizados vão para o estoque de produtos acabados. E quando são vendidos, vai para a demonstração de resultado como custo do produto vendido. Então, basicamente, esse é o esquema da contabilidade de custos. Bom, seguindo aqui o esquema da contabilidade de custos, é muito importante a gente entender esses passos. Primeiro passo, eu tenho que separar custos e despesas. Então, eu tenho que separar dos gastos o que são custos e o que são despesas. Segundo passo, eu tenho que apropriar, os custos diretos aos produtos e serviços. Então, os custos diretos já faço a apropriação diretamente, sem nenhum critério de rateio. O terceiro passo é justamente fazer o rateio aqui, dos custos indiretos. Então, primeiro passo eu separo o que é custo e despesa. Segundo passo, eu aproprio diretamente os custos diretos aos produtos e serviços. O terceiro passo, eu faço o rateio dos custos indiretos. Bom, então, aqui, seguindo, vamos pensar aqui, no custo de produção. Então, eu estou separando aqui, eu tenho custo de produção, salário da fábrica, matéria-prima, consumida, energia elétrica, e aqui, por exemplo, soma R$ 550 e despesa eu tenho quem? Salário, de administração. Então, o primeiro passo eu separei o quê? O que é custo e o que é despesa. Então, a minha despesa aqui é 100 e o custo total, R$ 500. Bom, segundo passo, vamos apropriar diretamente os custos diretos. Então, a matéria-prima, então do total da matéria-prima aqui, 60% é para o produto A e 40% para o produto B. O salário, 60% para o produto A e 40% para o produto B. Então, a gente tem aqui o salário 200 e matéria-prima 300. Então, vai ser alocado diretamente aqui aos produtos, tá vendo? Então, aqui R$ 300 ou 300 mil foi alocado diretamente aqui a cada produto conforme a quantidade consumida. A mesma coisa o salário. E aí, o terceiro passo é fazer o quê? O rateio dos custos indiretos. Então, existem critérios de rateio. Então, o critério aqui, estabelecido para o rateio foi o quê? A quantidade, produzida. Então, a energia elétrica da fábrica, que é o critério de rateio, por unidade produzida. Então, a empresa produziu 1.000 unidades do produto A e 500 unidades do produto B. Então, o custo da energia foi R$ 50. Então, dividindo, pegando a proporcionalidade aqui, em percentual, então, dividindo aqui, 1.000 por 1.500 foi, vezes 50, 33% e 17%. Aqui a proporcionalidade, aliás, dividindo para encontrar o custo. Então, R$ 33 foi para o produto A e R$ 17 para o produto B. Então, lembrando que esse critério de rateio existe uma liberdade do gestor escolher a forma como ele quer fazer o rateio desses custos indiretos. Então, não existe nenhuma norma que traga nenhuma obrigatoriedade de como deve ser feito. Então,
existem vários critérios de rateios. Bom, e aí, critérios de rateio, quais são os requisitos? Primeiro, é importante conhecer o processo de produção, envolvimento do pessoal de custo de produção e consistência, porque tem que ter, no mínimo, uma objetividade com o critério de rateio que eu vou utilizar. Então, por exemplo, algumas bases de rateio mais comuns utilizadas: o tempo de máquina, da hora máquina, tempo de mão de obra, custo da mão de obra, volume de matéria-prima, custo de matéria-prima, volume de produção, quantidade de produção. Então, por exemplo, pegar, por exemplo, o custo fixo total de R$ 100.000 e querer fazer um rateio pela quantidade produzida. Então, se a empresa produz 4 tipos de produto, né, ele vai ali encontrar um critério na proporção das das 4 unidades com o seu volume total de produção. Então, aqui são as bases de rateios mais comuns. E aí também existem, né, os departamentos, que esses departamentos são unidades dentro da empresa, como se fossem setores ou centro de custos, onde a empresa ela vai reconhecer ou mensurar, né, esses custos para, ao invés de fazer o rateio diretamente ao produto, mas assim, fazer esse rateio dos custos dos departamentos aos produtos. Para quê? Para reduzir a arbitrariedade do rateio dos custos fixos. Então, os departamentos, né, são divididos em departamento de produção e de serviço. Então, esses departamentos de serviços, né, que seus custos serão depois apropriados aos departamentos de produção, que consequentemente serão apropriados aos produtos. Então, custo fixo vai ser pelo potencial de uso e custo variável pela utilização efetiva. Então, um departamento de pintura ou de acabamento. Então, é um setor. Então, o setor de acabamento. Quais são os custos que aquele setor tem? Aí vai ter o quê? A mão de obra, né, os custos de energia estrutural. É pensar a empresa sendo, né, departamentalizada ou fragmentada vários, em vários departamentos. De acabamento, de montagem, de produção, almoxarifado, enfim. Então a empresa vai departamentalizar para reduzir essa arbitrariedade de custos indiretos. Sobre a crítica que é feita ao rateio de custo fixo, né, algo que é muito importante aqui, né, que eu vou destacar, é justamente esse rateio de forma arbitrária. Por quê? Isso vai distorcer o custo e, consequentemente, o lucro de cada produto. Então, vamos pensar o seguinte: a empresa ela produz o produto A e o produto B e tem um custo fixo total indireto de R$ 100.000. Aí ela decide alocar 50% para cada um, 50.000 para o produto A e 50.000 para o produto B. Mas imagine se o produto A ele consome 3 horas máquinas para ser produzido cada unidade e o produto B ele consome 1 hora e meia para ser produzido cada unidade. Então, a gente já percebe que o produto A ele consome o dobro de hora máquina para ser produzido, enquanto o produto B, né, consome 1 hora e meia. Então, consequentemente, o produto A ele vai consumir mais custo fixo, né, por essa análise. Então, quando a empresa ela simplesmente toma essa decisão de alocar de forma igual 50% para um e para outro, ela está fazendo o quê? Superavaliando, né, o produto B e subavaliando o produto A. Isso vai, né, interferir na formação do preço de venda, na lucratividade e também nas decisões do gestor. Isso vai induzir, inclusive, o gestor a tomar decisões erradas, porque ele está tendo ali um custo de um produto, né, que não condiz com a realidade, né, daquele produto. E aí, dentro dessa perspectiva do rateio, tem o método de custeio por absorção. Então, esse método de custeio por absorção, ele vai considerar como custo do produto todos os custos de produção, seja custo fixo, seja custo variável, seja custo direto, seja custo indireto. Ou seja,
o custeio por absorção ele vai trabalhar exatamente com os rateios, tá? Até porque é o método de custeio que é aceito pela auditoria externa, pelas normas contábeis e pelo fisco. Então, de forma resumida, ó, como seria? Custos variáveis, que vai ser matéria-prima, mão de obra, energia, combustível, e custos fixos, né? Todos esses custos aqui vão entrar na produção e elaboração, então os custos fixos indiretos por meio de rateio. Então aqui todos esses custos vão entrar aqui na produção, depois no estoque de produto acabado e depois no custo de produto vendido, né? E vai ter o resultado. A mesma coisa, despesas variáveis também e despesas fixas também vão entrar no resultado. Então, a ideia é que todos os custos são considerados na produção, nos estoques e nos custos das vendas, que sejam variáveis, que sejam fixos. Então, o tratamento dado aos custos indiretos e fixos no custeio por absorção é que eles vão fazer parte do custo do produto. Eles vão ser inventariáveis, porque eles vão estar no estoque até ser vendido. Tá? Então, essa é a grande, né, diferença, né, do custeio por absorção, e a crítica que é feita ao custeio por absorção é justamente por ele usar critérios arbitrários de rateio dos custos indiretos fixos. E para tomada de decisão, para informações gerenciais, ele é um método não adequado. Então, essa é a crítica que é feita ao método de custeio por absorção. E aí, para tentar reduzir essa arbitrariedade, né, do rateio dos custos fixos, pensa-se na departamentalização. Como eu falei, é fragmentar ou segregar, né, a empresa em vários setores para tentar reduzir essa arbitrariedade. Então, o que seria um departamento? Seria uma unidade mínima, né, administrativa para a contabilidade de custos, representada por pessoas e máquinas em que se desenvolvem atividades homogêneas e são divididas em departamento de produção e de serviço. Então, por exemplo, vamos pensar aqui o departamento de soldagem, pintura, acabamento, né, de inspeção. Então, ali é considerado como uma unidade administrativa, né, que é representada por pessoas, por máquinas, e que vai desenvolver uma atividade homogênea. Ou seja, se eu estou falando do departamento de pintura, ali só vai ser desenvolvida o quê? A atividade de pintura. Acabamento, só acabamento. De soldagem, só desenvolver, ali só será desenvolvida apenas a atividade de soldagem. Então, por isso que a característica de que de ter atividade homogênea. E aí, esses departamentos vão ser divididos em departamento de produção e departamento de serviço. Então, departamento de produção vai ser o departamento que está ligado diretamente à produção. Então, acabamento, soldagem, pintura. E departamento de serviços são os departamentos que irão dar apoio ao departamento de produção. Então, almoxarifado, manutenção. O departamento de manutenção é o departamento de serviços que vai dar apoio ao departamento de produção. Tá? Então, tem essa divisão aí. E aí, dentro do esquema, né, da contabilidade, agora trazendo aquele esquema aqui com departamentalização, então vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter aqui, né, os custos, que serão divididos em custos indiretos e diretos, lembrando que os custos diretos já irão ser apropriados aos produtos diretamente, sem critério de rateio. Só que agora, com a departamentalização, os custos indiretos vão ser primeiramente alocados, reconhecidos nos departamentos. Então, departamento de serviço, aí depois esses departamentos de serviços a empresa irá apropriar os custos do departamento de serviços aos departamentos de produção. Depois que a empresa consegue levantar todos os custos do departamento, ela vai fazer o quê? Apropriar ou direcionar os produtos. E ela vai, por exemplo,
apropriar e direcionar os produtos conforme é, o volume de uso que esses produtos fazem desse departamento. Porque, por exemplo, se o produto X ele não passa no departamento C, ele não vai receber o custo do departamento C. Então ele só vai receber custo do departamento D, porque ele só passa no departamento D. Então, quando não usa esse critério de departamentalização, o produto X ele vai receber custos gerais. Então, a departamentalização ela vai ajudar na melhor precisão de alocação dos custos indiretos aos produtos. E aí, eu trouxe um exemplo. Então, determinada empresa produz 3 produtos, o produto D, o E e o F, e já tem alocado, né, a eles os seguintes custos diretos. Então, aqui são os custos diretos. Então, o produto D, né, tem um custo de 50 mil, o produto E de 30 mil e o produto F de 45 mil, totalizando 125 mil de custos diretos, que não precisam de rateio. Aí a gente tem aqui os custos indiretos, né, que são alocados, ou que são os seguintes. Então, aqui tem, né, o total de custos indiretos, que totaliza 115 mil reais. E aí, primeiro, vamos fazer pensando no critério de rateio. Então, a empresa ela vai utilizar aqui como critério de rateio a hora-máquina, a proporção de uso, né, que cada produto faz na hora-máquina. Então, aqui, produto D, né, uma proporção de 40%, produto E 20% e produto F 40%. Então, o custo total, né, dos 115 mil, dividido por 1.000 hora-máquina, né, que é o total aqui, ó. Então, o que é que acontece? Esses custos indiretos, eles vão ser alocados a cada produto como pela proporção. Então, aqui, na proporção, ficou 46 para o produto D, 23 para o produto E e 46 para o produto F. Então, mais os custos diretos, ó, aqui nós temos o total do produto D, 96 mil, do produto E, 53 mil e do produto F, 91 mil. E por fim, utilizando agora a departamentalização, então, ó, suponha que o produto D passa nos setores de corte, montagem e acabamento, então o produto E só passa pelo corte e o produto F só passa pela montagem e acabamento. E aqui tem os totais de horas máquinas consumidas que estão corretas. Então aqui, ó, é o levantamento de quanto cada departamento, né, consome de hora máquina. Então, departamento de corte, montagem e acabamento. Então aqui é o total de hora máquina por cada departamento. Os gastos com os custos indiretos de produção não é uniforme entre os setores. Então aqui, ó, o departamento de corte tem um custo de 45 mil, montagem 15 mil. Então, como é esse custo médio aqui? Não, 45 mil, né, dividido por 300 horas. Então, aqui a gente encontrou primeiro o custo, né, o total de hora por departamento. Então, aplicando aqui, ó, por exemplo, o produto D, né, ele consome 100 horas a máquina no departamento de corte, vezes 150, 15 mil. E assim para todos os produtos. Então, ó, com a departamentalização aqui, né, fazendo a comparação, tá vendo? Ó, fazendo o rateio diretamente, sem departamentalização, o custo do produto D é 46 mil, do produto ele aumenta com a departamentalização. O do E, ou com a departamentalização, aumenta e o F diminui. Por que diminui? Porque aqui, ó, com certeza, sem a departamentalização, esse produto D estava sendo subavaliado, e o produto E subavaliado e o produto F superavaliado. Então, essa aqui é um exemplo de como, né, os rateios distorcem, mas a departamentalização ajuda a reduzir a distorção dos custos, né, fixos indiretos.